Essas lutas contra a opressão, né, que tem uma importância enorme no nosso país, principalmente depois de 4 anos de um governo de extrema-direita, onde esses setores foram duramente perseguidos, né, em todos os sentidos, onde houve um aumento do racismo, aumento do feminicídio, aumento da LGBTQ-fobia, aumento, né, de ataques, por exemplo, às escolas, como nós estamos vendo, é uma coisa que se naturalizando, como lá nos Estados Unidos, né, tudo isso tem a ver com esses 4 anos de extrema-direita, e as lutas desses setores, é claro que elas têm uma importância muito grande no nosso país. Agora, esses são setores oprimidos, né? A opressão, ela é um conceito distinto da exploração, né? Mas ela é utilizada pelo capitalismo, ela é utilizada pela burguesia, pelos grandes empresários, com o objetivo de aumentar a exploração. Os setores oprimidos, em geral, são setores superexplorados, né? É o caso das mulheres, que ganham mais que os homens, é o caso dos negros, que ganham menos que os brancos, e as mulheres negras, então, nem se fala, que estão lá na base, como dizia a Elza Soares, é a carne mais barata do mercado. É o setor LGBTQIA+, que, inclusive, fica alijado do mercado de trabalho, uma parcela deles, como, por exemplo, o setor trans, né? As mulheres trans, ou as pessoas trans, de uma maneira geral, que muitas vezes são obrigados a irem para a prostituição, porque tem um mercado de trabalho formal negado a essas pessoas. Então, essas lutas, elas têm um peso e têm uma importância muito grande. Mas essas lutas, necessariamente, inclusive para serem exitosas, elas têm que estar combinadas com a questão da luta de classe. Elas têm que estar combinadas com a questão da luta contra a exploração, porque é o capitalismo que se utiliza dessas ideologias reacionárias, né, machismo, racismo, LGBTfobia e etc., para superexplorar esses setores, vulnerabilizando no mercado de trabalho, a precarização do mercado de trabalho, salários desiguais, como o caso que eu já citei aqui, né, de homens, de mulheres e negros. Então, essas lutas, elas são lutas que têm que estar inseridas, agora, elas têm suas especificidades. E o grande problema dentro, hoje, desses setores, né, é que existe uma disputa entre aqueles setores, do mesmo jeito que você falou aí da esquerda, da conciliação e a esquerda combativa, né, que é apostar na mobilização, na organização dos trabalhadores, também dentro desses setores tem essa luta, porque o governo Lula, ele faz a cooptação, né, ele faz a cooptação desses setores, não só desses setores de lutas contra a opressão, mas também a própria questão, isso acontece com o próprio MST, né, que apostam em transformações por dentro do governo e desarmam completamente as lutas na base, embaixo. Então, você tem setores lutando por uma pauta de por exemplo, a questão da reparação do movimento negro. Isso é fundamental. Nós temos séculos de escravidão aqui no nosso país, é um dos países mais racistas do mundo, a gente toda hora está vendo casos de racismos absurdos, né? Alguns desses casos promovidos pelo próprio poder público, através da polícia, né? É um escândalo que acontece fora a política de segurança, que é genocídio em relação à juventude negra nas favelas. Você tem casos como a prisão de um cara acorrentado lá em São Paulo, amarrado. Você tem situações abjetas, né? E promovidas pelo próprio poder público, em muitos casos, e sem falar o quanto que fortaleceu essas pessoas racistas, LGBTfóbicas, machistas, o feminicídio, que aumentou de uma maneira impressionante também. Então, essas pautas, elas têm muita importância, né? Mas, muitas vezes, setores ligados a essas lutas acabam também entrando nessa lógica da conciliação, entrando na conciliativa, que o governo, né, por dentro, vai ter coisa, e não vai acontecer. Então, essas pautas, elas têm que ser trazidas para as ruas, né, através de um processo de mobilização e organização dos setores explorados com os setores oprimidos, para que elas possam ter consequências em suas justíssimas reivindicações, porque nós vivemos num país muito conservador, muito reacionário, né, setores, né? Porque também nós não podemos perder de vista que durante mesmo esses 4 anos de Bolsonaro, algumas conquistas elas se mantiveram, né? Como a questão, por exemplo, do casamento homoafetivo,
Bom, e uma série de outras. Houve a própria legislação contra a violência doméstica, a Lei Maria da Penha e tal. A extrema-direita não conseguiu, né, acabar com isso aí. E olha que isso é uma questão que está sempre em disputa. Não vamos perder de vista o que aconteceu lá nos Estados Unidos, né? E depois de décadas da legalização do aborto, por exemplo, a Suprema Corte lá acabou, se não criminalizando, dando um passo atrás e agora voltando para que cada país, porque ela é diferente do nosso, cada estado tem sua Constituição, possa voltar a isso, e permitindo, por exemplo, que os estados onde os republicanos são hegemônicos, promover retrocessos incríveis. Então, não foi qualquer coisa, e foi graças à luta desses setores. Agora, não dá para confiar que isso vai ser alcançado pelo governo. É na aliança dos setores explorados com os setores oprimidos, esses todos que nós nos referimos aí, que a gente vai conseguir avançar nessas pautas também.